Um dos generais mais reconhecidos do Terceiro Reich e também uma das suas mentes mais brilhantes durante a Segunda Guerra Mundial. O nome de Erich von Manstein ainda é muito discutido nos altos círculos militares hoje por conta das suas doutrinas inovadoras e por conta dos seus métodos bastante decisivos para romper grandes bloqueios inimigos. E é a vida dele que a Sala de Guerra vai te trazer agora. Antes de começar, eu vou dar um aviso para você, porque nós estamos nos últimos dias, na verdade, nas últimas horas do nosso sorteio da coleção exclusiva de cards dos 80 anos do dia D. São 10 cards belíssimamente ilustrados, com cenas que cercam a realização da Operação Overlord na Segunda Guerra Mundial. E essa coleção que eu adquiri na Normandia ano passado pode ser sua agora, porque o bilhete custa só R$2. Você pode comprar os seus bilhetes pelo link que está aqui na descrição, mas não demora muito porque o nosso sorteio vai fechar no dia 31 deste mês. Então corre lá, compre o seu bilhete e boa sorte! No dia 24 de novembro de 1887, em Berlim, capital do Império Alemão, nasceu um garotinho chamado Fritz Erich Georg Eduard von Lewinsky. Oriundo de uma tradicional família aristocrática prussiana, que tinha como chefe da casa o seu pai, o general de artilharia Eduard von Lewinsky, e a sua mãe, Helene von Sperling, também filha e descendente de altos oficiais do exército prussiano. Você deve estar se perguntando, a gente não devia estar falando de Erich von Manstein? Quem é que é esse pessoal Lewinsky, então? Mas tudo tem uma explicação. O pequeno Erich von Lewinsky teve aquela infância bastante tradicional das famílias abastadas alemãs do final do século XIX e estudou nas melhores escolas que já o preparavam, inevitavelmente, para uma carreira militar no futuro. E quando ele já estava até bastante encaminhado nessa carreira militar, quando ele tinha 19 anos de idade, em 1906, o seu pai, o general von Lewinsky, faleceu. E apenas 4 anos depois, quando Erich tinha 23 anos de idade, sua mãe, Helene von Sperling, também o deixou, ficando ele então órfão de ambos. Naquela época, Erich já era um jovem adulto e um oficial recém-formado na academia e poderia ter seguido sua vida desta maneira. Mas ele tinha uma tia chamada Hedwig von Sperling, que era casada com um general chamado Georg von Manstein. E aquele casal, que demonstrava um carinho muito grande um pelo outro, acabou não conseguindo gerar nenhum filho. E sua tia Hedwig, vendo o jovem Erich sozinho, completamente órfão, decidiu então adotá-lo como seu filho. E dessa forma aí, Erich von Lewinsky se tornou o filho adotivo formal do general Georg von Manstein, passando então a se chamar Erich von Manstein. Tanto a família Lewinsky, do pai biológico de Erich, quanto a família Sperling, que vinha da mãe de Erich, e também a família Manstein, do seu novo pai adotivo, as três tinham longa tradição militar na Prússia. Cerca de 16 membros imediatos da família tinham conseguido chegar ao alto oficialato do exército e muitos desses 16 acabaram chegando ao posto de general. E inclusive Erich von Manstein teve 2 avós que combateram em altos postos muito destacados durante a Guerra Franco-Prussiana, que consolidou o Império Alemão em 1870 e 1871. Seu avô por parte de pai era o general Albrecht Gustav von Manstein, que havia comandado o 9º Corpo de Exército durante a Guerra Franco-Prussiana. E o seu avô por parte de mãe foi o general Oskar von Sperling, que havia sido chefe de Estado-Maior do 1º Exército Alemão na mesma guerra. Para dizer o mínimo, o jovem Erich tinha exemplos em sua família imediata em quem se inspirar. E claro, ele tomou muita inspiração no trabalho dos avós, que ele nem chegou a conhecer, mas acabou estudando muito sobre a vida e o trabalho deles. E para completar todo esse novelo familiar aí, Erich von Manstein era sobrinho de ninguém menos que Paul von Hindenburg, futuro marechal de campo e chefe militar do Kaiser Wilhelm II na Primeira Guerra Mundial.
que era casado com sua tia, irmã da sua mãe, Gertrud von Sperling. Bom, a carreira militar de Erich von Manstein começa no ano de 1900, quando ele ingressa no corpo de cadetes na escola de Groß-Lichterfelde, e após 6 longos anos de estudo em 1906, ele sai aspirante da arma de infantaria junto ao 3º Regimento de Guarda. No ano seguinte, 1907, Manstein foi comissionado Leutnant, ou 2º Tenente do Exército, e em 1913 ele é aceito para cursar a Academia de Guerra da Prússia, porém, ele acaba só cursando 1 ano dessa academia, porque no ano seguinte teve início a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, então, Manstein é promovido a Oberleutnant, ou 1º Tenente, e com esse posto ele assume o comando de uma pequena unidade que participa da invasão da Bélgica, logo nas primeiras semanas da guerra, e em agosto ele participa da tomada da cidade fortificada belga de Namur. No mês seguinte, porém, Erich von Manstein é transferido para a frente oriental, aberta para combater o imenso exército do czar Nicolau II da Rússia. Lá na frente oriental, o 1º Tenente Manstein é alocado para servir junto ao 8º Exército, comandado por ninguém mais, ninguém menos do que o seu tio, Paul von Hindenburg. Hindenburg, inclusive, nesta época, se sagra o vitorioso da Batalha de Tannenberg, que quebra o 2º Exército Russo no meio, e logo em seguida acontece a Primeira Batalha dos Lagos Masurianos, em setembro de 1914, que acaba expulsando os russos da Prússia Oriental. Apesar dessa derrota, as forças do czar são realmente muito numerosas e já no mês seguinte os russos montam uma nova contraofensiva. Erich von Manstein, então, é transferido para o 9º Exército e com essa nova unidade no dia 16 de novembro, enquanto ele atacava as vanguardas russas que avançavam, ele foi atingido por disparos no ombro esquerdo e também no joelho esquerdo. A bala que atingiu a perna dele, inclusive, cortou seu nervo ciático, deixando a perna dele completamente adormecida. Foi necessário um período de 6 meses internado num hospital em Wiesbaden para que Erich von Manstein se recuperasse desses ferimentos. E foram justamente esses ferimentos aí que provocaram uma mudança bastante radical na carreira de Erich von Manstein, porque uma vez com alta do hospital, mas com algumas sequelas dos ferimentos, ele foi feito então um oficial de Estado-Maior, passou a servir como 1º Tenente no Estado-Maior do 12º Exército, ainda na Frente Leste. Naquele mesmo ano, Manstein foi promovido a Hauptmann, ou capitão, e ele aprendeu a planejar e executar ofensivas junto ao comandante do 12º Exército, o general Max von Gallwitz, que atuava na área da Polônia, Albânia e também Montenegro. No começo do ano seguinte, 1916, todavia, o 12º Exército foi movido para o Ocidente, onde as coisas estavam se tornando cada vez mais complexas na frente de Verdun no começo daquele ano. E foi em 1916 que Erich von Manstein, mesmo servindo como oficial de Estado-Maior, pôde ver de perto o grande massacre que foram as 2 grandes batalhas, a Batalha de Verdun e também a Batalha do Somme, a partir do seu posto de comando que ficava justamente às margens do rio Somme. O capitão Manstein permaneceu como oficial de Estado-Maior do general von Gallwitz até outubro de 1917, quando ele então assumiu a chefia de Estado-Maior da 4ª Divisão de Cavalaria, mais uma vez sendo levado para a Frente Leste. Mas justamente em outubro de 1917 ocorreu a famosa Revolução de Outubro na Rússia, a Revolução Bolchevique ou Revolução Comunista, que derrubou o governo provisório de Alexander Kerensky e instaurou de fato Vladimir Lenin no comando do novo país. O fato é que Lenin então conduziu negociações que eventualmente retiraram a Rússia da guerra, e a partir de março de 1918, toda a frente oriental literalmente deixou de existir. Dessa maneira aí, Erich von Manstein foi novamente transferido para a frente ocidental, atingindo a linha de frente na região de Reims, na França. Mas apesar de que naquele momento o exército alemão finalmente podia se concentrar numa
única frente, diversos problemas acometiam o esforço de guerra do país. Não só os problemas advindos do crescente racionamento que derivava do bloqueio naval britânico que vinha desde 1914, o que inevitavelmente afetava a produção de guerra, mas também as diversas revoltas que aconteciam dentro da própria Alemanha, revoltas de trabalhadores industriais inspiradas na Revolução Russa. Então essa situação extremamente complexa fragilizou a liderança alemã, que então buscou a paz e conseguiu assinar um armistício com os aliados no dia 11 de novembro de 1918. Pouco depois do fim da guerra, em 1920, Erich von Manstein se casou com Jutta von Lösch, uma herdeira de terras da Silésia, bastante rica, e com ela ele teve então 3 filhos. A mais velha, uma menina chamada Gisela, nascida em 1921. No ano seguinte, um menino chamado Gerald. E em 1929, um terceiro filho, um outro menino chamado Rüdiger von Manstein. Gisela mais tarde se casaria com um major da cavalaria do exército alemão chamado Egil Heinrich Zachary Lingenthal, que viria a se tornar o comandante do 2º Batalhão do 15º Regimento Panzer durante a Segunda Guerra Mundial e que seria condecorado com a Cruz do Cavaleiro da Cruz de Ferro por suas ações meritosas na linha de frente. Já Gerold von Manstein também se tornaria um oficial do exército, tinha se tornado 2º tenente recém-comissionado e no verão de 1942 foi ferido em combate junto ao Grupo de Exército Norte na União Soviética e depois de sair do hospital recebeu uma licença para ir para casa, conseguiu visitar o pai, como você está vendo nessa foto aqui, e logo em seguida retornou para a linha de frente. Mas lá, no dia 29 de outubro de 1942, foi mortalmente ferido em combate contra o Exército Vermelho. A dissolução da Alemanha Imperial no final da Primeira Guerra Mundial também dissolveu o Exército Imperial Alemão, e o novo Tratado de Versalhes então permitiu que a nova Alemanha dispusesse apenas de um exército de 100.000 homens, e desses 100.000 homens, somente 4.000 seriam oficiais. Para selecionar todos esses 4.000 oficiais, uma junta liderada pelo general Hans von Seeckt foi instaurada e ele pessoalmente selecionou apenas os mais capazes oficiais do antigo exército do Kaiser. Adivinha só, Erich von Manstein, capitão na época, estava entre esses 4.000 e continuou seu serviço no exército. Em 1921, o capitão Manstein foi feito comandante da 6ª Companhia do 5º Regimento de Infantaria da Prússia Oriental. E pouco tempo depois foi feito oficial de Estado-Maior mais uma vez, tornando-se também instrutor de História Militar e Tática, num trabalho que ele executou até 1927, quando ele então foi promovido a maior ou major e transferido, olha só, para o Estado-Maior Geral do Reichswehr na capital, Berlim. 4 anos depois, em 1931, Manstein foi promovido a Oberstleutnant, ou tenente-coronel, e feito comandante de um batalhão do 4º Regimento de Infantaria. Foi justamente quando ele estava nessa posição aí, em janeiro de 1933, que Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, abrindo então o período de dominância do Partido Nazista no país e inaugurando o Terceiro Reich. A Reichswehr, que já vinha num processo secreto de rearmamento engendrado pelo próprio Hans von Seeckt desde meados dos anos 20, passou a abertamente receber apoio irrestrito do novo governo de Hitler, que logo começou a rasgar o Tratado de Versalhes e ignorar por completo as suas restrições. Sendo assim, em fevereiro de 1934, Manstein foi promovido a Oberst, ou coronel, e recebeu o novo posto de chefe de Estado-Maior do Wehrkreiskommando III, ou 3º Distrito Militar da Alemanha. Não ficando muito tempo nesse posto aí, já em 1º de julho de 1935, Manstein foi feito chefe de operações, ou S3, do Generalstab des Heeres, ou Estado-Maior do Exército, novamente passando a servir em Berlim. Foi nessa posição aí que Manstein conheceu 2 grandes precursores da arma de cavalaria blindada, ou arma Panzer, que queriam mudar completamente o conceito da guerra. Esses foram os generais Oswald Lutz e Heinz Guderian,
com quem Manstein aprendeu muito sobre operação e uso em massa de tanques. Contudo, o próprio chefe do Estado-Maior do Exército, o general Ludwig Beck, não gostava nem um pouco dessa história de uso em massa de tanques. Ele achava que os tanques eram sim apenas um suporte à infantaria e deveriam agir doravante somente dessa maneira. E por conta dele, a evolução das forças Panzer na Alemanha sofreram um atraso de alguns anos. Mas, para resolver esse problema entre esses dois lados opostos, o Guderian e o Beck, Manstein propôs então a criação de um novo tipo de máquina, um novo tipo de tanque que seria adaptado às necessidades específicas da infantaria e deixaria os Panzers completamente autônomos em outro lado. Esse novo tipo de armamento ficaria conhecido como Sturmgeschütz, ou, por sua sigla mais famosa, Stug, literalmente em português, canhão de assalto. Os Stugs eram basicamente tanques sem torre. Eram veículos que utilizavam a mesma base, os chassis, particularmente dos Panzers III e IV, e apresentavam em cima somente uma superestrutura com uma arma voltada para frente, sem muito controle de deriva, forçando a tripulação a girar o carro inteiro para fazer a mira num alvo. E apesar desses veículos aí terem sido originalmente projetados para ser apenas apoio de infantaria e destruidores de casamatas, por exemplo, eles no fim das contas se tornaram caça-tanques especializados, tornando-se alguns dos veículos mais versáteis da Segunda Guerra Mundial. Manstein divisou a força de Stugs como um derivado da artilharia, mas com similaridades claras com a própria cavalaria blindada. Inclusive nos uniformes, você pode perceber que o uniforme das forças Panzer é preto, mas o uniforme das forças de Stugs, os canhões de assalto, era bastante similar, mas na cor cinza. Esse trabalho aí provavelmente deu muito crédito para o Manstein, porque em outubro de 1936, Manstein foi promovido a Generalmajor, ou general de 1 estrela, e se tornou o vice-chefe de Estado-Maior-Geral, trabalhando logo abaixo do próprio Ludwig Beck. Mas em 4 de fevereiro de 1938, o destino tomou uma guinada diferente, quando Manstein foi promovido mais uma vez, desta vez a Generalleutnant, ou general de 2 estrelas, e assumiu então o comando da 18ª Divisão de Infantaria, retirando do Estado-Maior-Geral. Seu posto como vice-chefe então foi assumido pelo general Franz Halder, e desde o começo uma antipatia muito grande cresceu entre os dois homens. Acontece que em 1938, no final daquele ano, em setembro, outubro, houve a crise dos Sudetos, e por conta da intenção clara de Hitler de invadir a Tchecoslováquia, o general Beck simplesmente se demitiu do cargo porque não concordava com aquilo tudo. E seu substituto, claro, seria seu novo vice-chefe de Estado-Maior, o general Franz Halder, que então assumiu a chefia de Estado-Maior-Geral, o que colocou esse inimigo de Manstein numa posição muito importante e influente. No dia 20 de abril de 1939 foi realizada uma imensa celebração para comemorar o aniversário de 50 anos de Hitler, e nessa ocasião aí, Manstein fez um discurso público elogiando muito o ditador, dizendo que ele foi enviado dos céus para guiar a Alemanha e que nenhuma potência do mundo ouse pisar no calo da Alemanha, e que se esse fosse o caso, ele, Manstein, não seria contrário à abertura de uma nova guerra mundial. No dia 18 de agosto de 1939, uma nova guinada do destino muda novamente a carreira de Erich von Manstein. Ele é feito chefe de Estado-Maior do Grupo de Exército Sul, comandado pelo general Gerd von Rundstedt, um dos oficiais mais respeitados por Hitler. Rundstedt realmente era favorecido por Hitler e no planejamento do Estado-Maior-Geral para a invasão da Polônia que estava prestes a acontecer, o Grupo de Exército Sul deveria executar o esforço
principal contra aquele país. E como chefe de Estado-Maior do Grupo de Exército Sul, era a responsabilidade de Manstein desenvolver os planos de ação. A frente de batalha de Rundstedt, que enfrentava ali a região do sudoeste da Polônia, era composta por 3 exércitos. O 8º, comandado pelo general Johannes Blaskowitz, o 10º, comandado pelo general Walter von Reichenau, e o 14º exército do general Wilhelm List. E somente uma parte dessas divisões de infantaria eram realmente divisões motorizadas, além do que Manstein também podia contar com o 16º Corpo Panzer do general Erich Hoeppner. Mas as ideias que Manstein havia absorvido de Guderian e Lutz alguns anos antes, sobre uso em massa de veículos blindados e também seguidos de perto por infantaria móvel, fizeram com que ele ousasse bastante no seu novo plano e decidisse concentrar todas as divisões motorizadas, bem como quase todo o componente Panzer do Grupo de Exército Sul, no 10º Exército de Walter von Reichenau. E Reichenau deveria, então, utilizar essa vantagem única para abrir uma cunha no meio das defesas polonesas e atingir o rio Vístula, capturando Varsóvia no menor tempo possível. E nesse mesmo tempo, Blaskowitz pelo norte, após capturar Lodz, e List pelo sul, após capturar Cracóvia, deveriam apenas dar proteção de flanco a Reichenau, que então capturaria a capital inimiga. E você pode perceber aí nesse ponto da história como essa decisão de Manstein colaborou para elevar o prestígio de Walter von Reichenau e seu chefe de Estado-Maior, o general Friedrich Paulus, como um dos comandantes de campo preferidos de Hitler. Apesar de ter formulado esse plano que eventualmente levaria os alemães a uma vitória muito rápida na Polônia, Manstein secretamente era contrário aos planos de invasão. Ele se demonstrou muito preocupado com a possibilidade dos aliados atacarem a Alemanha pelo oeste, provocando novamente uma guerra de 2 frentes que ele conhecia pessoalmente muito bem. Mas apesar dessas ressalvas pessoais, Manstein foi em frente e, a partir do dia 1º de setembro de 1939, seus planos foram executados à risca. A frente do Grupo de Exército Sul avançou de maneira ampla e já no dia 5 de setembro haviam conquistado seus objetivos primordiais em Lodz e Cracóvia. E com Reichenau avançando em alta velocidade pelo centro com os tanques e apoio aéreo bastante cerrado, ele conseguiu no dia 8 fechar um bolsão de tropas polonesas na região de Radom. Esse bolsão, então martelado por terra e também pelo ar, se rendeu no dia 14 de setembro. Mas como nenhum plano resiste ao contato com o inimigo, no dia 9 de setembro, o general Tadeusz Kuczeba, comandante polonês do exército de Poznan, contra-atacou o flanco esquerdo exposto de Blaskowitz, às margens do rio Bjura, e por alguns dias conseguiu manter a vantagem polonesa que ameaçava então cortar o 8º Exército em 2. Percebendo isso, então, Manstein ordena que Reichenau vire suas vanguardas blindadas para oeste e contra-ataque o flanco do próprio exército de Poznan, levando então ao massacre das tropas polonesas naquela batalha, que foi concluída com uma retumbante vitória alemã no dia 19 de setembro. Ao mesmo tempo em que isso aí acontecia, partindo lá da Prússia Oriental, o Corpo Panzer de Guderian já tinha chegado a Brest, praticamente cortando a retaguarda polonesa no dia 14, e também no dia 17 de setembro, a União Soviética invadiu a Polônia pelo leste. Enfrentando uma situação completamente irremediável, Varsóvia foi capturada no dia 27 de setembro e um último grupo de tropas polonesas que ainda resistia na região da cidade de Koch somente foi se render aos alemães no dia 6 de outubro, encerrando de vez a campanha polonesa e selando a vitória dos alemães na frente oriental. Sem qualquer descanso, então, o problema seguinte seria enfrentar os aliados ocidentais, a França e a Inglaterra, e ambas já estavam dispondo tropas na fronteira oeste da Alemanha. Para remediar esse problema aí, o alto comando do exército, o comandante, o general Walter von Brauchitsch, e seu chefe de Estado-Maior, general Franz Halder, elaboraram então as primeiras versões do Vollgelb, ou Plano Amarelo, uma nova invasão da França utilizando os territórios dos Países Baixos e da Bélgica. Brauchitsch e Halder então apresentaram esses planos para Hitler, que ficou extremamente decepcionado com o que estava vendo.
porque o plano dos dois generais essencialmente repetia o plano do Conde von Schlieffen na Primeira Guerra Mundial, ou seja, uma invasão com todo o peso no eixo norte que provocaria novamente um confronto com as forças britânicas e francesas no meio do território belga. Hitler estava convencido de que esse plano resultaria apenas numa repetição da própria Primeira Guerra Mundial, resultando numa nova guerra de trincheiras. E isso aí que ele havia experimentado na pele era algo que ele nunca mais queria que acontecesse. Só que Manstein também teve acesso a esses planos e, ao vê-los na mesa, teve a mesma conclusão de Hitler. E ele então tomou a iniciativa de secretamente revisar aquele planejamento e enviar sua própria versão para o novo Fall-Gelb. O foco do plano de Manstein estava novamente na ação dos tanques, a ação em massa dos Panzers, como uma força que poderia romper a retaguarda inimiga e dividir as forças do inimigo em duas. Ele mudou o peso nos eixos do ataque, trazendo toda a força blindada para o sul, onde estaria posicionado o novo Grupo de Exércitos A, que era apenas a nova nomenclatura do Grupo de Exércitos Sul de Rundstedt. Manstein então planejou passar com os tanques por dentro da floresta das Ardenas e na cidade de Sedan cruzar o rio Meuse, abrindo uma cunha na retaguarda francesa que deveria pegar os inimigos completamente desprevenidos. Com essa ideia, Manstein então evitaria o grosso das forças anglo-britânicas e também o complicado terreno da Bélgica, forçando o inimigo a lutar com as costas contra o mar. E depois de fechar esse cerco, ele então planejou uma segunda grande manobra em direção à retaguarda da própria linha Maginot. O mais incrível de tudo é que Manstein elaborou esses planos enquanto estava executando seus próprios planos durante a própria invasão polonesa em meados de setembro daquele ano de 1939. E ele inclusive teve condições de enviar esboços para que Heinz Guderian pudesse opinar e confirmar seus pensamentos. E os dois trabalhando juntos conseguiram finalizar essa versão preliminar, que então foi submetida à aprovação de Rundstedt no começo de outubro. E diga-se de passagem, o general Rundstedt gostou muito dessa nova versão, porque justamente dava ao seu grupo de exércitos a primazia no ataque contra as potências ocidentais. Dessa forma, Rundstedt submeteu o novo planejamento de Manstein ao OKH, o Oberkommando des Heeres, ou Alto Comando do Exército, em meados de outubro. Mas você sabe na mão de quem que esse plano foi parar lá no Alto Comando do Exército, né? Nas mãos de Franz Halder. Ao saber que aquilo ali vinha da cabeça do seu odiado Manstein, Halder então fez um escândalo e rejeitou por completo aquele plano que ele considerou então publicamente como ridículo. E esta decisão aí poderia muito bem ter apenas sepultado o plano de Manstein se não fosse mais um acidente do destino. No dia 11 de janeiro de 1940, um aviãozinho monomotor alemão com 2 passageiros decolou ali do noroeste do país e por um erro de navegação acabou tendo que fazer um pouso forçado numa cidade belga. Acontece que um desses tripulantes da aeronave estava com uma pasta que continha parte do planejamento, parte do Fall-Gelb, o plano alemão de invasão da França. E essa pasta então foi capturada por agentes militares belgas. Os belgas então analisaram aqueles papéis e evidentemente passaram eles para os britânicos e franceses. E Hitler, agora furioso e temendo pelo vazamento de dados referentes a seus planos de invasão, ordenou então uma revisão total daquele planejamento. Rundstedt então manda os planos de Manstein direto para Hitler, e Franz Halder, já prevendo no que aquela situação poderia resultar, ou seja, numa nova subida de prestígio do seu inimigo Manstein, no dia 27 de janeiro, transfere Manstein da chefia de Estado-Maior de Rundstedt para o comando do 38º Corpo de Exército. Só que essa manobra de Halder se provaria, no fim das contas, um grande tiro pela culatra, porque ela forneceu a Manstein um excelente, elogiado, super inteligente oficial de Estado-Maior, a experiência de comando de grandes unidades de linha de frente que ele precisava. Fazendo um paralelo para vocês, um outro oficial de Estado-Maior também bastante capaz e elogiado, Friedrich Paulus,
chefe de Estado-Maior de Walter von Reichenau, nunca teve qualquer experiência prévia de comando de grandes unidades em linha de frente antes de assumir o comando do próprio 6º Exército Alemão em 1942, diante de Stalingrado. E a gente hoje sabe muito bem o que essa falta de experiência de Paulus resultou para os esforços militares alemães naquela época. Mesmo com Manstein virtualmente tendo sido exilado por Halder, Hitler, no dia 17 de fevereiro, o chama para uma reunião, e Manstein então aproveita a oportunidade para explicar todos os detalhes do seu raciocínio para Hitler, que então aprova o novo Plano Manstein como a nova versão do Fallgelb, a versão que deveria ser executada pelos alemães dentro de pouco tempo. Assim sendo, no dia 10 de maio de 1940, o Plano Manstein é executado. Nos 3 primeiros dias, os alemães chamam a atenção dos ingleses e franceses para o norte da linha de frente, na Holanda, junto à área de operações do Grupo de Exércitos B, enquanto os tanques de Heinz Guderian e Hermann Hoth estão cruzando a Floresta das Ardenas, chegando a Sedan, cruzando o rio Meuse e então, nos dias seguintes, empreendendo uma corrida rumo ao litoral muito rápida e completamente imbatível que, no fim das contas, abre um buraco entre duas grandes massas de tropa dos aliados. A chegada dos alemães ao litoral força então os ingleses a evacuarem suas tropas através de Dunkerque, e a partir da eliminação desse bolsão ao norte, os alemães voltam sua atenção completamente para o restante do exército francês, que defende a linha do rio Sena ao sul. O 38º Corpo de Manstein então se torna o primeiro a cruzar o rio Sena na abertura do Vollrot, ou Plano Vermelho, que nas 3 semanas seguintes acaba destruindo por completo aquilo que resta de resistência na França. E os franceses então assinam com os alemães um armistício no dia 22 de junho de 1940. Mas no primeiro dia daquele mês de junho de 1940, Erich von Manstein havia sido promovido a General der Infanterie, ou General de 3 estrelas. E no dia 19 de julho, no mês seguinte, foi condecorado com a Cruz do Cavaleiro da Cruz de Ferro por seus feitos tanto no planejamento quanto na execução de ações contra o exército francês. Naquele ponto, a reputação de Erich von Manstein como uma mente pensante, como um grande pensador de grandes ações estratégicas no exército alemão, estava realmente em ascendência. E com o foco alemão passando agora para o planejamento da Operação Leão Marinho, ou a invasão da Inglaterra através do Canal da Mancha, o 38º Corpo de Manstein foi incluído na primeira onda daquele planejado ataque anfíbio que ele próprio considerava perigoso, mas necessário. Mas como todos sabemos, a Luftwaffe não foi capaz de atingir o ponto primordial que deveria ser atingido antes de qualquer tentativa de travessia do canal, que era a superioridade aérea sobre as áreas de desembarque. Então, a partir de setembro de 1940, Hitler declarou uma moratória sobre os planejamentos de invasão. E sem muito mais ação naquele segundo semestre, Manstein passou o restante do ano entre sua residência em Berlim e seu posto de comando em Paris. Falando em Paris, você já pensou em conhecer as praias da Normandia? Vem com a Sala de Guerra, porque nesse mês de junho a gente está partindo para a França, onde eu vou mostrar para você todas as áreas de desembarque, todos os memoriais, os cemitérios, os museus, para a gente conhecer tudo sobre a Operação de Libertação da Europa. Se você gostou e quer vir nessa viagem, é só clicar nesse link que está aqui embaixo, chama lá os nossos agentes que eles vão te oferecer as melhores condições possíveis para você realizar esse sonho. Eu vou ser o seu guia e te aguardo lá. Você viu aí que a história de Erich von Manstein é muito densa e interessante, mas a maior parte dela, aquela que elevaria sua figura à patente máxima do Terceiro Reich, de marechal de campo, e também o colocaria realmente na história, somente começaria em 1941 com a invasão da União Soviética. E essa parte aí crucial da história de Erich von Manstein você confere no próximo domingo, aqui na Sala de Guerra. Mas agora me conta aí, você já conhecia a história de Manstein até este ponto? Que outros nomes você coloca no mesmo nível de Manstein? Conta pra gente aqui nos comentários. Mas se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, não esquece de dar aquele joinha pra gente e também se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada.
Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.